pessoal! A pergunta de hoje é: por onde eu devo começar a minha análise ergonômica? Bom, imagine você que acabou de ser contratado por um cliente e vai começar a sua análise ergonômica. Muitos ergonomistas já caem de paraquedas dentro do cliente, fazendo a coleta de dados e conversando com as pessoas e tentando entender o processo de trabalho. E aí muitas vezes faz até o processo inverso. Tem uma dificuldade maior no desenvolvimento da análise. O ideal é que a gente comece sempre do macro para o micro, ou seja, primeiro a gente tem que entender aquele cliente em que nós estamos, entender quais são os produtos produzidos, entender quais são os processos existentes, quantos colaboradores eles têm, quantos turnos de trabalho, qual o gênero desses colaboradores, qual a organização do trabalho que eles têm ali. Entender quais são os principais pontos, né, de afastamento médico ou de desconforto ou de queixas, junto com o ambulatório médico, a segurança do trabalho também pode ajudar muito nisso, o RH. E aí, a partir do momento que eu entendi o que envolve aquela empresa, eu consigo então ir para o setor de trabalho e entender como funciona aquele setor e aí partir para os trabalhadores. Então, começar a entrevistá-los para entender como é a rotina de trabalho, o dia a dia deles, quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são os fatores motivantes, no entanto, entender tudo que envolve aquele trabalho. E aí, tendo esses dois olhares, nós conseguimos então aprofundar o nosso olhar para aquilo que é necessário ser melhorado naquele posto ou ser eliminado ali. Então, a gente consegue ter um olhar mais assertivo quando a gente segue esse processo. Tá ok? Então, não tenham receio de fazer perguntas antes de entrar na área de trabalho. Vocês já estão executando a análise ergonômica mesmo antes de entrar na área produtiva, ou na área administrativa, que seja, ou no hospital, dependendo do cliente que você está avaliando. Mas não deixe de lado entender como esse cliente funciona. Esse olhar ajuda muito no desenvolvimento do trabalho, ok?